Eu sou a Arlete, a mãe girafa. Quero apresentar para vocês um trabalho muito importante que é a primeira jornada de espiritualidade com os animais. E eu fui convidada pelo Carlos Monte Oliva, aqui em Jacareí. E também quero compartilhar com vocês essas ideias e refletirmos sobre esse assunto. Porque eu conto a minha história e eles contarão as suas histórias e você compõe a sua história. Eu sou Paula Bastos, sou médica veterinária, professora de bem-estar animal na FMU e na Unimes e sou também do Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade da AME São Paulo, no VET, AME São Paulo. Bem, olá a todos, o meu nome é Cláudio Udi, também sou professor na Universidade de Uberaba, Minas Gerais. Trabalhamos também no Hospital Veterinário de Uberaba, trabalhando com animais silvestres, trabalhando também com homeopatia com os animais. Lá também trabalhamos na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, onde nós temos oportunidade de falar sobre animais, evolução, dentro da doutrina espírita. Olá, eu sou Viviana Moleiro, médica veterinária, sou espírita e sou colaboradora em algumas casas espíritas também. Ótimo. Então, vocês podem contar por que vocês acharam interessante participar dessa jornada, o que isso pode contribuir com a família, que é o caso do meu canal, com as crianças, com a população em geral, a respeito desses animais tão importantes que contribuem tanto com o nosso viver, né? É interessante. Esse assunto é muito interessante porque, primeiro, agradecer ao convite do Carlos de estarmos aqui nesta jornada da espiritualidade. E qual que é a importância hoje para as famílias? Porque hoje nós não falamos mais em família humana, família só de humanos. Hoje falamos de uma família multiespécie, ou seja, temos a família com os seres humanos, mas também que os animais fazem parte da família, não somente cães e gatos, mas aves, répteis, pequenos mamíferos como hamsters, aves como a calopsita. Essa família multiespécie hoje vive então num pequeno núcleo em que todos estão participando e todos interessam pelo bem-estar geral, tanto dos humanos quanto dos seres, dos animais. E a grande importância, o objetivo desse encontro, dessa primeira jornada, é, primeira coisa, trocar ideias com profissionais de diversas áreas, ter um diálogo, uma discussão saudável sobre a importância dos animais frente à espiritualidade, frente ao bem-estar. Nós já estamos aqui tendo inúmeras discussões sadias com um público variado, desde médicos veterinários, vegetarianos, veganos, pessoas que gostam, não espíritas também, isso vale a pena lembrar. Ou seja, é uma jornada eclética que quer mostrar então, ecumênica aliás, que quer trazer então uma união melhor, um entendimento melhor. Estamos no começo, isso ainda é parte de pequenos núcleos como esse aqui de Jacareí, São Paulo, mas que nós temos o quê? Divulgar isso, por exemplo, num portal como aqui da Mãe Girafa, que é importante falar sobre esse assunto aqui. Então, parabenizo a todos, também a esse portal, né, da Mãe Girafa também, que é importante divulgar para famílias brasileiras, porque todos hoje com certeza têm ou conhecem alguém que tem um bichinho de estimação em casa. É importante a gente ressaltar, justamente por esta nova interação, é que as relações entre os seres humanos e os outros animais não humanos, elas devem sempre ser uma relação de muito respeito, né? Respeito nas características de cada indivíduo, né? De cada espécie animal. Então, espiritualidade também significa relação harmônica. Então, é fundamental ressaltar nos dias de hoje que essa questão tão presente da humanização de cães, com uma visão deles como se fossem crianças ou como se fossem propriedades nossas para que os seres humanos fizessem com eles o que bem quisessem, não pode existir, que isso é bastante prejudicial
para eles do ponto de vista do bem-estar animal. Então, se nós temos cães, nós temos que respeitar eles como sendo cães e atendendo às necessidades básicas, comportamentais deles como cães. E nem sempre isso tem sido respeitado. Tá? Então, é importante reavaliarmos essa relação. Interessante tudo que eles falaram, né? E também o que foi dito na palestra da Paula, a questão do bem-estar e a questão da gente repensar essa interação homem-animal, como tem sido feito, se a gente está prezando pelo bem-estar dos animais e o que a gente pode fazer para melhorar, né? E quais seriam as perspectivas, aonde isso vai chegar, né? E a gente perceber que já existe uma consciência com relação aos animais, né? Uma consciência do ser humano para com os animais, que essa consciência ela tem aumentado gradativamente, né? Mas que ainda falta muito a gente ainda evoluir, né? Nesse quesito de consciência com relação aos animais, né? Na nossa interação, na forma como nós interagimos com eles. Essa preocupação que a Mãe Girafa coloca no canal e vocês estão contribuindo nesse momento é realmente trazer para as pessoas uma reflexão, porque eu percebo em famílias no quais eu atendo não estudo prévio sobre o animal. Um cachorro de grande porte, ele vai ficar bem em que local? Né? Eu preciso desse cachorro para superar as minhas necessidades emocionais. Por que eu estou e para que eu estou tendo esse animal no meu convívio? E o que a gente fica perplexo é com o abandono, com a maneira como a gente vê vídeos que as pessoas postam como uma repulsa ao abandono e a maneira que desvaloriza totalmente o animal. Eu, particularmente, não sei se vocês têm algum trabalho relacionado à forma positiva que esse animal pode trazer para uma criança, né? Um relacionamento de colocar limite para o cachorro, por exemplo, e receber esse próprio limite como ser humano, que eu já vi muitos trabalhos. Eu percebo também que o adestramento correto e sem nenhuma punição também é importante. Como é que vocês podem acrescentar sobre o que eu acabei de falar? Eu entendo o seguinte, a relação, por exemplo, uma criança conviver com um cão ou com um gato é muito positivo, né? Que ela vai ver que ele tem que ser cuidado ele tem que ser cuidado para que ele não tenha doença, ele tem que ser alimentado periodicamente, que eles vão ter subprodutos da presença do animal, por exemplo, ele tem que recolher as fezes, tem aquele lado que é o lado, digamos assim, não tão bom ou não tão agradável, mas que ele existe. E que quando eu penso em ter um animal, eu tenho que pensar que ele vai ficar velhinho um dia, que eu vou ter que gastar dinheiro, que eu posso ter que gastar dinheiro com ele na hora de atender as necessidades, por exemplo, médicas de uma doença. Então, uma criança, ela aprende tudo isso, que um dia o pai dela também vai ficar velhinho, os pais, que eles vão precisar de cuidados especiais. E o exemplo, como os pais vão tratar esses animais na velhice, por exemplo, é fundamental para a criança entender como devem ser tratados os pais dela na velhice também. Mas, hoje em dia, volto a ressaltar, nós estamos errando muito, porque nós queremos que o nosso cachorro tenha o cheiro que eu acho bom, então eu passo perfume, eu quero que o cachorro suba na minha cama, então eu ponho o sapato nele para ele passear na rua, para ele não sujar a patinha, mas é extremamente desconfortável, ele não entende aquela falta de tato ao andar na rua, muitas vezes a gente escolhe um horário de passeio na rua que é extremamente inadequado e é desconfortável porque está muito quente, só que eu estou calçada e aquele ambiente é muito quente para ele, não que seja bom pôr um sapato para ele andar naquele momento, é melhor que ele passeie num horário mais fresco do dia, ou no início da manhã, ou no final da tarde, enfim, então uma criança vai ter um subproduto dessa relação, fora a troca afetiva, realmente eles são maravilhosos, eles trazem muita felicidade para a gente, mas sempre
respeitando, né, as necessidades dele. Eu acho que o que é mais importante que essa criança vai aprender é esse subproduto, né, dessa relação, o respeito que deve se ter com qualquer tipo de ser vivo, né, ou não vivo também, porque os patrimônios não devem ser predados, né, mas o cuidado que deve se ter com o ser vivo. É exatamente isso mesmo. O papel da família, com certeza, com os filhos, é o papel da educação, principalmente na primeira infância, onde a criança tem como modelo os pais. Então, os pais são responsáveis, sim, pela educação dos filhos e mostrar para os filhos, ou para toda aquela família que vive junto, o respeito com os animais. As crianças, elas absorvem tudo que os pais fazem. Então, a criança é o espelho da família, em muitos aspectos. Quando você vê um filho, uma criança agredindo muito na escola, nós vamos ver que o problema não é em si a criança, mas um problema lá dentro de casa. Isso, com certeza, os psicólogos explicam muito melhor que nós aqui. Mas, com certeza, o papel fundamental é a educação. E lembrando que o nosso Chico Xavier falava, a importância extrema da educação, como, por exemplo, da evangelização da criança, né? Então, aqueles pais que são espíritas, por exemplo, que leve, ou qualquer outra família, que leve a apresentar a religiosidade para as crianças, apresentar Deus para as crianças, apresentar Jesus para as crianças, porque falando de Jesus, nós falamos de amor, e o que nós queremos para os animais é amor. Então, se nós aprendemos o que é amor, esse amor será não só para os seres humanos, mas para toda a biodiversidade, animais, plantas também, que nós esquecemos até das plantas. Nós falamos tanto em conservação, ecologia ultimamente, né? Falamos muito dos animais, mas esquecemos que as plantas são seres vivos e cada vez mais estão provando que até as plantas têm emoções. Então veja que realmente há muita coisa para fazer, muita coisa para a gente estudar, para divulgar, e é sempre assim, divulgando, compartilhando e acompanhando o que a ciência tem falado. Então ela é nossa parceira em muitos aspectos também. Lembrando que antigamente não podia ter contato criança com animais. Hoje está provado que quando criança tem mais contato com animais, melhora até o sistema imune das crianças. Então veja como a ciência tem nos ajudado muito nesses aspectos. Eu só queria complementar o que foi falado, a questão do respeito e da educação, muito bem pontuado pelos dois, e lembrar também que acho que essa interação com as crianças é bom porque elas aprendem a ter responsabilidades com o animal, que nem ela falou, a parte que não é tão boa. Então, você mostrando para a criança que aquele animal ele tem as mesmas necessidades que a criança e que a gente tem que já ter uma responsabilidade, daí começa tudo, a conscientização, o respeito e a educação que ele falou, né? E aí você consegue já passar noções de responsabilidade para a criança, né? Que, né, vai se tornar um adulto futuramente. Eu diria que todos nós estamos nos esforçando para sermos indivíduos melhores. Eu acho que é essa é nosso grande objetivo nessa vida. E a gente vir aqui e conseguirmos sermos melhores. E sermos melhores também significa sermos melhores com os animais. Certa vez, lá em Uberaba, uma senhora procurou o Chico Xavier lá na casa espírita, na Casa da Prece, e ela ficou muito feliz porque estava contente porque tinha aberto um orfanato e já tinha 30 crianças. E o Chico falou assim, muito bom, minha senhora, né? Tudo é melhor com sacrifício. E ela ficou então com esse negócio na cabeça do sacrifício, e quando ela voltou para a cidade dela, ela abriu para mais 30 crianças, então ela tinha 60. Então, parabéns pelo canal que está sendo feito aqui, pela oportunidade que nós estamos tendo de falar. Tudo é melhor com sacrifício. Então, mesmo que a gente esteja aqui plantando a sementinha, está plantada. Como Jesus falou, né? A parábola do semeador. A gente está plantando a semente. Aquele que tiver oportunidade, terra fértil, vai crescer algo. Aqueles que ainda não têm, num outro momento chegará a oportunidade. Mas aqueles que puderem, por favor, compartilhem o canal, inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, escrevam, falem e divulguem.
Mesmo que a gente receba opiniões contrárias, é para o nosso crescimento e nós vamos receber isso com braços abertos, como sendo opiniões e opiniões diferentes, como todo mundo é. Então, parabéns novamente pela oportunidade. Sabemos que tudo é melhor com o sacrifício. A mensagem que eu queria deixar é a questão da conscientização, da gente repensar a nossa consciência, a gente repensar a nossa interação com os animais, né? E se a gente está tendo a consciência adequada para com eles, né? Se a gente está fazendo o melhor realmente por eles, e repensar esse aspecto, né, do ser humano em relação ao animal, né? A nossa interação com eles, como está sendo, né? Como deveria ser, né? A gente refletir a respeito. Eles contaram as suas histórias. Você componha a sua própria história. Muito obrigada.